Boa noite, pessoal. É com grande alegria que a gente vem a essa casa que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor, né? E além da oportunidade que a gente tem de trocar as nossas ideias, os nossos aprendizados acerca do que a doutrina espírita nos propõe. E para a gente falar então do tema da noite, inicialmente eu gostaria de discutir alguns pontos importantes para a nossa compreensão. Aliás, dentro do tema, quando a gente começa a compreender a capacidade que a doutrina espírita tem para nos orientar, para entender o mundo que a gente vive, a gente usufrui muito mais do tema que foi colocado para a gente falar sobre ele hoje. Veja bem, algumas questões muito interessantes ligadas ao tema. Primeiramente, o quanto a doutrina espírita ela nos possibilita um senso de orientação. Um senso de orientação que nos faz compreender aonde nós estamos, para onde que nós vamos e que ponto nós nos encontramos nas linhas da evolução. É fundamental, porque isso tem tudo a ver com o tema de hoje. O que nós estamos fazendo na Terra? E por que nós estamos vinculados ainda a um planeta de provas e de expiações? Então eu quero dizer, da excelência com que esse conhecimento espírita, ele nos localiza geograficamente quando ele nos mostra o que é qualidade de vida no mundo de provas e expiações. Por que nós somos espíritos ainda ligados ao planeta Terra? Quando a gente começa a estudar o que é um mundo de provas e expiações, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, quando vai falar sobre as escalas dos mundos habitados, a gente percebe por que nós estamos ainda vinculados a um planeta onde há necessidade do sofrimento, onde há ainda a necessidade da dor, ainda há a necessidade da doença. Por quê? Porque se a gente for observar bem, nós ainda somos espíritos, eu falo na grande maioria, não querendo generalizar, mas a grande maioria de nós, ainda ligados ao planeta Terra, ainda não aprendemos a evoluir pelo outro caminho da linha da evolução. Que é o caminho o quê? É o caminho do amor. A gente sabe muito bem que se a gente tivesse essa capacidade de viver o amor todos os dias, nós pouco a pouco nós dispensaríamos da nossa caminhada a necessidade de encontrar com a dor. A gente dispensaria da nossa necessidade ainda de encontrar com o adoecimento. Por quê? A gente aprendeu o caminho correto da linha da evolução, tendo em vista que todos nós estamos ligados ainda a essa necessidade de aprendizado, a essa necessidade da construção de uma qualidade íntima melhor, de uma qualidade interna, de espíritos que precisam de aproveitar mais as oportunidades que são dadas para nós através da reencarnação. Não é? Então a gente entende muito bem que tanto os espíritos encarnados como os espíritos desencarnados que estão vinculados à Terra, eles ainda vão passar por essa necessidade de encontrar o sofrimento, aprender com ele, não é? E quanto mais a gente aprende a superar o sofrimento, a superar a dor, a superar a doença, mais conscientes nós estamos da necessidade de viver o amor todos os dias, porque o amor é uma lei. Nós ainda escolhemos muito as formas que a gente vai vivenciar o amor, mas porque não entendemos que o amor é uma lei divina. No nível de maturidade que ainda nós estamos, a gente escolhe a pessoa que a gente vai amar, não é assim? A gente escolhe as pessoas que a gente vai conseguir viver bem, e a gente fala, isso é o amor. Mas nem sempre, pode ser um nível de amor, mas é bastante limitado. Agora, o amor, ele é uma lei. Um dia, nós vamos precisar de chegar a viver uma relação de amor com aquelas pessoas que nós não conhecemos, mesmo os desconhecidos, aprendendo através dos mecanismos naturais da vida. Então a doutrina espírita ela nos dá esse senso de localização. Nós somos espíritos ligados a um planeta onde todos nós temos esse ponto em comum, objetivado em cada um de nós. Podemos estar em vários níveis evolutivos diferentes, mas todos nós temos necessidade de praticarmos o amor de uma forma mais renunciada, mais doada, mais intensa, para com todos aqueles que nos visitam a reencarnação. O Espírito Leon Denis,
ele deixa para nós uma conclusão muito interessante no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, quando ele fala para nós o seguinte: a gente conclui que nós não somos seres que fomos criados para o sofrimento. Nós não somos seres que fomos criados para a dor e nem para o adoecimento. Mas pela forma como nós vivemos, nós trazemos o sofrimento para as nossas contingências. A gente traz a dor para junto de nós por causa das nossas atitudes. A gente adoece ainda por causa da forma como nós lidamos com o nosso campo das emoções. Jesus deixou claro para nós que a doença, ela antes de estar no nosso corpo físico, ela é uma emoção que está adoentada. A gente adoece primeiro no campo da emoção e depois ela atinge a nossa estrutura do corpo. Então todos nós estamos ainda vivendo esses estágios de aprendizados, né? E tem hora que o sofrimento tem que bater a nossa porta, que na verdade são determinadas ferramentas que não nos evoluem. Nós precisamos aprender, é o despertamento que esses mecanismos exercem em cima da nossa existência. Mas viver o sofrimento por viver, o que nós temos que entender é por que nós somos visitados pelo sofrimento. É porque a doença, em determinado momento, ela nos visita. Porque esses mecanismos existenciais, eles trazem determinadas perguntas para nós, para que a gente possa crescer através dessas respostas, não é? Então, nós vamos compreendendo que nós estamos vivendo num mundo que, na escala evolutiva dos mundos habitados, ela é apenas a segunda escala. Nós viemos de mundos primitivos, onde a evolução ela é menos evoluída, ou seja, nós estávamos num mundo menos evoluído do que o planeta Terra. Aí viemos evoluindo e encontramos um planeta que nós consideramos, segundo a ótica espírita, um mundo de provas e de expiações, onde nós lidamos com a construção das nossas histórias, do pregresso, e à medida que a gente vai aprendendo essas histórias, vamos lidando com os nossos processos expiatórios, nós vamos vivendo novas provas. Então nós ainda temos a necessidade desses mecanismos que nós aprendemos com eles, né? Nós temos a necessidade de viver esses aprendizados ainda, na certeza de que há outros mundos mais evoluídos que também nos aguardam. Mundos onde não há necessidade do sofrimento, mundos onde não há mais a necessidade da dor, habitado por espíritos que se encontram em condições mais felizes, né? E toda essa proposta de aprendizado e de reflexão está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar no item 12 sobre o escândalo. Olha como que a espiritualidade coloca para nós esse texto, né? Eu diria assim, um texto enigmático, para que a gente possa extrair o verdadeiro sentido dele. Está lá assim, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É o subtítulo que está no capítulo 8, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado de Bem-aventurados os que têm puro o coração. Olha como que é interessante, como que Allan Kardec coloca no título desse capítulo: Bem-aventurados os que têm puro o coração. Por que ele quer dizer isso? Porque através das instruções dos Espíritos vai ficar claro para nós a necessidade que nós temos de transformar o nosso coração a partir do exercício da lei do amor, de nos transformar para sermos criaturas cada vez melhores, aproveitando as oportunidades que a vida nos possibilita de fazer esse processo de transformação, para que um dia nós tenhamos o coração puro. O que seria esse coração puro? É se transformar no verdadeiro homem de bem. E isso independente da religião que nós professamos ou que nós aderimos, porque a transformação do homem de bem é uma necessidade universal. Para todos os espíritos que estão na Terra, essa necessidade de fazer esse trabalho que nós espíritas chamamos de reforma íntima é algo extremamente necessário. E isso traz luz a cada dia da nossa existência. É muito importante que as nossas ações elas sejam reflexivas, para que a gente possa agir no bem a todo momento. Aí nós estaremos realmente aproveitando as oportunidades do processo reencarnatório. Aí nesse mesmo capítulo 8 está escrito da seguinte forma, extraído lá do Evangelho de Mateus, nos versículos 29 e 30, quando coloca assim:
Se a vossa mão ou o vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-vos longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Isso, se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Cheio de símbolos, né? Cheio de simbologias. Mas uma das palavras que mais é expressa nessa tradução de Mateus é a palavra escândalo. E aí a gente fica pensando, né? O que queria Jesus quando ele menciona esse fato tão presente na nossa sociedade atual? O que significa a palavra escândalo? Será que nós temos necessidade do escândalo na nossa existência, na nossa vida na Terra? E um outro ponto também que nós pretendemos esclarecer é quais os subsídios a doutrina espírita ela nos oferece para a gente compreender melhor essa temática envolvendo, então, escândalo. Vamos trabalhar primeiramente, para a nossa compreensão, o escândalo no sentido antropológico, no sentido ético. Nós entendemos que o escândalo, normalmente, ele está ligado a toda ação que choca com a moral. Vocês concordam? O escândalo sempre nos remete a algo que está voltado a decência, a algo que fere a moral de uma forma mais ostensiva. Seja a moral de um povo, seja a moral de uma nação, ou a moral de uma pessoa comum, um interesse particular. Então o escândalo ele está muito dentro dessa perspectiva. O escândalo ele pode ser visto também dentro desse conceito antropológico, ele pode ser representado através de um fato, através de um fenômeno social, de um acontecimento, mas que esse acontecimento, ele de certa forma, ele fere a moral de uma pessoa, de uma nação ou de um povo. E quanto mais amplo essa forma que ele atinge a moral de um povo, mais comentado ele é. O escândalo sempre ele está ligado, ou seja, na maioria das vezes, a algo que tem uma repercussão muito grande. Né? Um acontecimento que fere uma sociedade, que fere os hábitos, a ética, a moral de uma sociedade, ele é muito comentado. Por que ele tem essa repercussão social? Porque ele vai contra o entendimento que aquele grupo ou aquela nação tem de moral ou ético. Então, na maioria das vezes, a palavra escândalo que se refere na tradução de Mateus, ela implica uma ideia de uma grande repercussão de comentários. Tudo aquilo que é escandaloso é muito comentado, não é? Tudo que é escândalo, todo mundo comenta, a notícia repercute de uma forma tão rápida. Por quê? Porque fere um conjunto de valores, um conjunto de costumes que talvez me representa. Um fato social ou um fato histórico. Então, o escândalo, nesse sentido sociológico, ele traz isso na sua propriedade. Né? Por exemplo, vamos falar aqui de um homem distinto, um homem que tem uma boa reputação no Brasil ou no mundo, quando ele passou a ser assassinado, aquilo repercute de uma forma muito rápida. Talvez nós não vamos nem saber na história quem foi que cometeu o assassinato, mas mesmo que nós não tenhamos conhecimento, aquilo não deixa de ser um escândalo. Porque teve uma grande repercussão. Foi um grande crime, foi um assassinato cometido por alguém. E aquele alguém, mesmo que ele não seja reconhecido, ele é o autor do ato. Ele é o autor do escândalo, que teve uma repercussão talvez nacional ou uma repercussão mundial. Na realidade, o escândalo, ele se fez. Ou seja, o mal, ele se efetivou. Agora, a ocultação do crime não torna esse homem nem menos responsável ou mais responsável pelo acontecido. Então, da mesma forma, dá-se com qualquer ato que resulte no sofrimento alheio. Então, para a gente entender melhor o escândalo, ele pode ser visto como uma ação que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. Quando a gente tenta vingar alguém e essa notícia vem a público do seu ato, ela é considerada um escândalo num porte menor. É aquilo que dá o que falar. É aquilo que pode causar uma indignação. Mas essa indignação, ela sempre é atentado ou contrário à moral ou ato ético.
o entendimento ético que nós temos diante de um ato que vem nos constranger nos valores que nós acreditamos. Agora, no sentido espiritual, há uma conotação diferente, embora mexa também com a moral. É todo um obstáculo com a sua conduta que uma pessoa pratica que pode representar a vida ou a moralidade de outras pessoas. Vejamos bem, vamos ater ainda ao sentido do escândalo do ponto de vista antropológico. Um escândalo em meio à nossa sociedade, ele pode ser um escândalo previsto, mas não desejado. É quando uma pessoa comete determinado ato contra um grupo, ou contra determinado segmento ou uma nação, mas ele não previa que aquilo daria um efeito tão amplo assim. E aquilo tem a repercussão. Seria então, nesse caso, um escândalo previsto, mas não era desejado. Há o escândalo imprevisto e desejado, que pode se pôr por interesse pessoal. Alguém que tem um interesse pessoal, ele provoca ali uma vantagem em cima de determinado bem, que pode ser um patrimônio, e ele vai, então, ele é intencional, ele consegue aquilo, mas aquilo é descoberto ou é divulgado. Então, nós consideramos isso dentro da antropologia como um escândalo previsto e desejado. Agora, há um terceiro tipo também de escândalo, estudado como fato social, que é escândalo passivo. É quando nós recebemos em razão da nossa fraqueza ou da nossa ignorância. É quando alguém se aproveita da ausência de conhecimento de determinado grupo ou de determinada sociedade e ele tira uma vantagem, que seja patrimonial, que seja financeira, em cima daquele grupo. Então nós chamamos isso de escândalo passivo. Porque alguém aproveitou a oportunidade para poder trabalhar essa deficiência intelectual, essa deficiência cultural e se aproveitou de determinado grupo. No momento que aquilo é descoberto, tem uma repercussão. Então, esse fato também, esse fenômeno social, ele se caracteriza como uma forma de escândalo. Agora, voltemos então para o Evangelho de Mateus, porque nós vamos falar do escândalo no sentido evangélico, que está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no item 12. Podem conferir. O escândalo no sentido evangélico, ele tem uma abrangência maior. O escândalo a que se refere Jesus, ele tem uma abordagem mais geral, porque não se trata somente sobre aquilo que ofende ou denigre a consciência do outro. Mas o escândalo, segundo entendia Jesus, e ele fez questão de deixar isso para o nosso entendimento, ele nos remete a tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Ou seja, é toda reação má de indivíduo para indivíduo, mesmo que essa ação não tenha repercussão. Estão percebendo como que Jesus, então, ele amplia a palavra escândalo para que a gente compreenda que qualquer infração que eu cometa contra o próximo, eu leso o próximo, ou eu leso um grupo, eu leso alguém e, consequentemente, a mim mesmo, isso também se caracteriza como escândalo. Item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o escândalo nesse aspecto, ele se refere a tudo aquilo ligado a uma ação imoral. Ou seja, uma ação que fere uma ética ligada às leis divinas, às leis morais. Então, a todo momento, a gente comete um escândalo nessa palavra ampla no seu sentido, de acordo com a conotação evangélica. Uma ação ou resultado que implica no uso de uma má moral é o escândalo. Desse modo, tudo aquilo que nos distancia, então, da nossa linha da evolução, que é praticado por nós, é imoral, na concepção evangélica, e integra esse conceito amplo, esse conceito integral da palavra escândalo, segundo nos dizia Jesus. Agora, é interessante a gente sempre relatar que o escândalo, quando eu leso alguém através de uma atitude imoral, porque ela não contribui com a minha evolução e prejudica a evolução alheia, toda ação ela está submetida a uma necessidade de reparação. Nós conhecemos muito bem a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Toda ação que eu pratico, se ela for imoral dentro da lei divina, eu preciso responder sobre a autoria dessa ação. Da mesma forma também como funcionam os mecanismos da lei do bem. Quando eu faço uma ação boa, quando eu pratico uma ação boa a alguém, ou a um grupo,
ou uma comunidade, imediatamente eu já começo a receber na minha alma, na minha emoção, os efeitos que contribuem para a minha paz de consciência. Por que a gente sente uma paz de consciência muito grande quando a gente faz o bem? Porque naquele momento, a reação daquela atitude ou daquela ação, ela te coloca em conexão com as leis divinas. As leis naturais que estão inseridas na nossa consciência. Então é interessante quando a pessoa fala assim, nossa, você está muito bem com a sua consciência. Por que nós estamos bem com a nossa consciência? Porque isso é o resultado de uma ação boa praticada. E aí a gente tem uma relação saudável conosco mesmos. Mas o escândalo praticado, ele age de forma contrária. Porque sempre que eu leso alguém, sempre que eu atento contra a integridade física, emocional, ética de alguém, aquilo vem de encontro à lesão também da minha própria consciência. Então o bem nos faz bem, mas o mal também nos faz muito mal. Não é? Porque pela lei de causa e efeito, nós que praticamos essa ação somos os responsáveis, tanto pela ação que a gente pratica no outro, como pelos efeitos que ela vai dando gradativamente. Então, todo escândalo, ou seja, toda ação praticada contra as leis divinas, que envolve o sentido do escândalo na visão evangélica, ela pede mais cedo ou mais tarde a necessidade da reparação. E isso nos leva a imaginar, né? Toda ação moral que eu leso alguém, seja no campo da emoção, seja no campo físico, em determinado momento, pelas próprias circunstâncias e a sabedoria da vida, eu vou encontrar a necessidade da reparação dessa lesão. Estou me lembrando aqui de uma mensagem fantástica, né? Que certa vez eu tive acesso a ela, do André Luiz, chama Lesões Afetivas. Ela é muito bonita, ela é muito introspectiva, porque André deixa para nós um panorama de compreensão, mostrando que sempre aquelas pessoas que nós lesamos afetivamente durante a nossa existência, em determinado momento nós vamos ter que encontrá-las, né? Ou encontrar com pessoas na situação semelhante, para que a gente possa curar as sequelas e as cicatrizes das feridas que nós deixamos na estrutura emocional de cada um. A reparação é da lei divina. A reparação é uma necessidade de reconstrução que todos nós trazemos nos cenários e nos panoramas da vida, seja na vida física, seja na vida espiritual, não é? Então nós vamos perceber que dessa forma o escândalo ele está presente em toda a história humana, como fatos que marcam uma tradição, que marcam uma repercussão mais ampla. Por exemplo, a forma como Jesus agia lá na Antiguidade, no Velho Testamento, era considerado um escândalo, ou seja, como Deus agia. Naquela cultura antiga do Velho Testamento, a forma como Deus relacionava dentro da cultura humana, através dos sacrifícios, tinha uma repercussão tão grande que dentro da história e dentro do conceito antropológico, o Velho Testamento trazia determinadas feições evangélicas que caracterizam o ato do escândalo. Quando Deus era considerado Jeová, né, naquela época do Antigo Testamento, a gente vai perceber que a forma como a sociedade imolava o seu filho preferido, ou imolava determinadas oferendas para Jesus, aquilo era considerado uma imposição, que na verdade a sociedade daquela época, ela manifestava a necessidade de um amor a Deus daquela forma. E não era uma forma satisfatória, mas a evolução dos tempos trouxe uma outra forma da gente poder nos ligar para com Deus, né? A própria evolução dos povos fez com que a gente entendesse outras formas de manifestar os nossos conceitos de fé, assim como também as nossas manifestações de religiosidade. No Novo Testamento também nós vamos perceber que aparece também ali, não é, a ideia de escândalo, quando Jesus ainda fala da necessidade do escândalo existir na nossa sociedade atual. Por que há ainda necessidade que o escândalo existe? É muito claro para nós no capítulo 8, quando vai falar que o escândalo, é necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Por essas palavras, entende-se que nós
no atual estágio da evolução que nós nos encontramos, ainda há a necessidade do mal. Por que há necessidade do mal? Parece controverso, né, quando a gente fala assim, todos nós viemos para evoluir. Essa é a meta que nós precisamos de atingir. Né? O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, ainda fala que todos nós que que somos filhos de Deus, nós somos candidatos à condição de anjos. Todos nós, sem exceção, um dia seremos anjos. É difícil até de entender isso, né? A gente com tanto ciúme no coração, com tanta ganância, com tanta ambição, imagina um dia a gente se transformar em anjo. Mas é da criatura divina atingir esses estágios evolutivos de acordo com o seu esforço, de acordo com a sua boa vontade. Todos nós estamos, de certa forma, à procura do atingimento dessa lei maior. Todos nós somos criados para a evolução. Um dia estaremos dentro desse padrão divino, a partir das nossas próprias construções, a partir dos nossos próprios resgates, dos nossos reajustes, não é? Através das reencarnações, a gente vai buscando um processo de auto-melhoramento progressivo. Então, por essas palavras, a gente entende que ainda, pelo fato da gente não ter aprendido a evolução pelas vias do amor, que o mal ele é ainda o instrumento necessário. Porque através do mal, através da reação que o mal provoca em nós e nas nossas vidas, pouco a pouco nós vamos entendendo a consciência e a necessidade da prática do bem. Eu volto lá em Leon Denis, no problema do ser, do destino, da dor, quando ele fala que nós não fomos criados para o sofrimento. O grande dilema é que através das nossas ações nós trazemos o sofrimento para junto das nossas existências. O grande dilema é que nós, através das nossas dificuldades relacionais, nós ainda atraímos o mal para junto de nós. E aí nós adoecemos. Então, tanto o sofrimento como a dor, como as doenças, ainda são, digamos, situações contingenciais da qualidade de vida dos habitantes que ainda estão vinculados à Terra. E nele estamos nós. E aí a gente fica imaginando as nossas situações encarnatórias, né? Quantas virtudes a gente aprendeu através da dor? Quantas virtudes a gente conseguiu aprimorar através da enfermidade? Então isso nos leva a compreender que a qualidade de vida ao qual nós estamos ainda vinculados no planeta, o mal ainda é necessário. Mas é importante ampliar e iluminar essa compreensão. Por que o mal é necessário? Porque nós não descobrimos ainda a importância de construir essa caminhada alicerçado no amor, alicerçado na prática pura e incondicional do bem. Então o mal, em vários momentos, ele nos desperta. O sofrimento, em vários momentos, provoca o despertar em nós. Há várias pessoas que nos perguntam isso. Por que eu sofro mais do que o outro? Parece que as pessoas estão numa situação bem melhor do que a minha, e minha vida é repleta de sofrimentos. Vamos pensar melhor a nossa existência e compreender por que o sofrimento está tão ligado ao meu dia a dia assim. Até porque é interessante a gente entender a necessidade da vida em sociedade, né? A lei da sociedade também, ela nos permite observar e aprender com o outro, com a qualidade de vida do outro. Da mesma forma que eu percebo que há pessoas que estão em condições de vida piores do que a minha, né? Ou melhor do que a minha, há pessoas também que estão em condições de vida muito piores do que a nossa. E é através da observação dessa pluralidade que nós podemos entender a nós mesmos, né? Convivendo com pessoas que têm problemas maiores do que os nossos, convivendo com pessoas que têm situações melhores do que as nossas. Jesus colocou essa frase muito célebre: a cada um é dado segundo as suas obras. Cada um é construtor da sua história nesse ápice construtivo que é a nossa vida, não é? Então, nós vamos entendendo aí que o mal ainda é necessário, é da justiça divina. Então, por isso que Jesus coloca esse ponto: se vossa mão, vosso pé e vossos olhos forem motivos de escândalo, né? Ou seja, motivo do mal, cortai-os e lançai-vos de vós. Quer dizer que nós devemos arrancar o mal pela raiz,
Porque o mal, na verdade, ele está dentro de cada um de nós. Nós ainda trazemos as tendências para praticarmos o mal. Então, quando Jesus fala em Mateus, quando Jesus traz essa narrativa de Mateus, para que a gente corte a mão, isso não deve ser observado ao pé da letra, porque, na verdade, é uma forma de utilização de uma linguagem alegórica. O que nos leva a compreender, principalmente o que nos é passado através das instruções dos Espíritos? Quando diz para cortar a mão, é cortar, na verdade, tudo aquilo que nos distancia do nosso processo de evolução. É tudo aquilo que nos faz praticar o mal, que na realidade é fruto das nossas tendências. Porque o mal que eu materializo para com o outro é fruto de uma deficiência que eu trago dentro de mim mesmo. Não é? Porque a gente fala muito da maldade do mundo, da maldade do outro, da maldade do vizinho, mas na verdade a maldade, antes de qualquer coisa, ela está dentro de nós. E é por isso que nós conhecemos a maldade na sua imparcialidade. Em grande parte, eu diria assim, na maioria das situações, nós refletimos na nossa existência aquilo que nós trazemos dentro de nós. Não é? Se nós enxergamos a vida de uma forma positiva, se nós vemos bondade nas pessoas, aquilo primeiro está dentro de nós. Mas se nós vemos maldade nas coisas, maldade nas pessoas, é porque em determinado momento da minha vida eu estou vivenciando situações dessa forma. E o mal está predominando na projeção que eu tenho para com o mundo externo. E uma questão que surge quando a gente vai lá ler esse trecho lá no capítulo 8, será que o mal durará para sempre? É uma pergunta que a gente faz. Vamos perceber, né? O próprio Allan Kardec nos orienta que é muito importante que a gente, tendo o conhecimento necessário sobre a nossa existência, sobre a vida imortal, que a gente utilize todo esse conhecimento para que a gente possa vencer as nossas más tendências, dominar as nossas más inclinações. Não é assim? Então, na medida que eu coloco isso em prática, eu estou eliminando ou sublimando o mal que existe dentro de mim. Eu não falo nem negar o mal, porque o mal ele existe em nós. Então eu acho que tem uma palavra que caracteriza muito bem esse movimento, esse combate paulino que eu faço, né, de trabalhar esse combate contra as minhas dificuldades espirituais. Eu chamo isso de sublimação. O que seria esse processo de sublimação? É entender que eu trago uma dificuldade, aceitar que eu trago essa dificuldade, mas ao mesmo tempo estar disposto a trabalhar ela no dia a dia. E como que eu substituo uma dificuldade? Operando uma virtude. Quando eu perco a paciência, o que esse momento te mostra de uma questão lógica? É hora de trabalhar mais a paciência, de ir vencendo limites, de trabalhar a nossa capacidade de autossuperação. Então a vida em si, quando nós estamos dispostos a enxergar as nossas deficiências e trabalhar elas através da vontade, que o Emmanuel nos fala, que é a mola propulsora do progresso humano e individual, eu estou trabalhando um processo de sublimação. Se a gente entender bem, para aquele que está atento todos os dias e está entendendo as suas dificuldades e está esforçando para vencê-las, todos os dias ele começa a desenvolver o processo da sublimação. Todo aquele que está disposto a vencer o mal que está dentro de si mesmo, está se sublimando. E quando eu me sublimo, quando eu me transformo, individualmente eu estou trabalhando o meu processo de auto-melhoramento e aquilo contribui para o coletivo. E isso é uma prova de que o mal ele é algo temporário na nossa existência. Aliás, a gente precisa de compreender que Deus não criou o mal. Deus não é o autor do mal. O mal, na verdade, ele é o quê? É o exercício impensado do meu livre-arbítrio. Eu tenho a minha liberdade de ação, mas quando eu pratico o mal, aquele momento não foi o momento pensado. Porque se eu for refletir, ligado à minha consciência, eu posso muito bem evitar o mal antes que ele aconteça. Não é? O próprio Emmanuel fala, se a gente utilizasse mais a reflexão antes da ação, nós seríamos mais felizes através das nossas atitudes.
A grande dificuldade, o grande problema que nós temos é agir para refletir depois. Aí a gente se arrepende. O grande Herculano Pires, ele fala que uma das grandes dificuldades da nossa existência é vencer ainda o primitivismo que nós trazemos no nosso ser. O que seria esse primitivismo? O primitivismo são as nossas heranças dos reinos anteriores, onde milenarmente nós habitamos, e aí construímos internamente os nossos sentimentos de impulsividade, de agressividade, de estarmos em muitas situações armados, né? Sempre na ofensiva. Essas são heranças que nós trazemos lá do homem gregário, lá da era primitiva, onde a alma estava estagiando, e ainda trazemos isso em potencial. Então esse é um dos nossos grandes desafios. É vencer aquele momento em que você vai falar uma palavra que não deveria. É vencer aquele momento em que você agrediria alguém de uma forma inconsequente. Essa é a causa do mal. É o exercício equivocado e inadequado do livre-arbítrio. No livro Obras Póstumas, o próprio Allan Kardec fala que o mal na nossa vida, ela é uma opção, é uma escolha. Ou seja, é um acidente de trajeto. Mas todos nós fomos criados para praticarmos na nossa intencionalidade o bem maior. Porque nós somos filhos do bem. Nós somos filhos do amor do Pai. A própria criação que nos originou é fruto do amor, da vontade do Pai Criador. Então, qualquer contingência onde a gente não pratica algo que esteja voltado para a lei de amor ou para a lei do bem, na acepção evangélica, segundo Jesus, é considerado o adultério. Não é? Então nós precisamos nos compenetrar sobre isso, quando no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre os mundos superiores, formados por comunidades e por sociedades que são mais felizes do que a qualidade de vida que nós temos na Terra. Na Gênese fala muito sobre a qualidade de vida no planeta Júpiter. Confiram lá para vocês verem. São mundos mais adiantados, onde os espíritos, eles vivem relações mais comunitárias, são espíritos mais felizes e, consequentemente, são planetas onde o mal ele não existe mais. Quem de nós não gostaria muito de morar num planeta onde não exista mal ou fruto da ação maldosa mais? Isso na sociedade, nos ambientes de trabalho, quem não gostaria de viver nisso? Mas é preciso que antes da gente desejar realmente tudo isso, que a gente lute para extirpar o mal que está dentro de nós. Porque a qualidade de vida que nós ainda estamos, temporariamente, por isso eu falo estamos, ela ainda não é compatível com uma comunidade de seres onde já trabalham o desenvolvimento mútuo, a solidariedade universal. E nesses mundos habitados, segundo está no Evangelho segundo o Espiritismo, não existe o mal. Existe a necessidade da prática do bem. Me lembra agora, Santo Agostinho também fala muito sobre isso, né? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, sempre que a gente está ausente do bem nas nossas atitudes, a gente já está, obviamente, praticando o mal. Mas quando a gente fala dos mundos mais adiantados, a gente engloba também a destinação do nosso planeta, a destinação do planeta Terra. Porque o mesmo sucederá com o nosso planeta, não é? Quando passar para o mundo de regeneração, em que o bem ele será mais predominante. Será uma tônica maior nas nossas ações. Então, encerrando aqui, a simbologia do ato de cortar as mãos, conforme diz Jesus, né, ela significa que nós devemos destruir em nós a causa originária do mal. Nos dizeres do Evangelho assim está: arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. E para isso é necessário que a gente faça esse investimento dentro de nós mesmos. Reconhecer que em determinados momentos é o ciúme que fala mais alto nas minhas ações. Reconhecer que em determinado momento é a inveja que fala mais alto nas relações que eu desenvolvo na minha sociedade. Então é isso que Jesus quis dizer, né? Para que a gente aprenda esse sentido alegórico, ou seja, no contexto da época, e hoje nós temos capacidade de compreender
com mais profundidade pelo arcabouço intelectual que nós já temos. Então nós vamos observar bem, né, principalmente nesse capítulo, quando ele fala felizes aqueles que têm puro coração, nós vamos observar que o Espírito da Verdade, ele mostra a meta que todos nós devemos alcançar. Realmente é fazer esse trabalho de autopurificação, esse trabalho de autoburilamento, e essa necessidade que nós temos de afastar o escândalo do nosso dia a dia, das nossas práticas, que seria esse sentido, né, de lesar o outro com repercussão ou não. Realmente é fazer esse aprimoramento das nossas ações, das más tendências que a Kardec vem nos falar, que é preciso que a gente elimine da nossa existência para que possamos nos tornar criaturas realmente boas. Se vossa mão, então, é causa de escândalo, cortai-a. Essa figura, essa linguagem forte, enérgica, traz, na verdade, no bojo, uma proposta de uma reforma íntima. Na realidade, cada um de nós deve, né, cada um de nós devemos, ao longo da nossa vida, procurar, então, eliminar de si próprio toda e qualquer causa do escândalo. Arrancar as raízes dos vícios que nos cegam e nos fazem estacionar na ignorância. Que a gente possa, então, aprofundar bastante no Evangelho de Jesus, extraindo dessas leis máximas o nosso tempo de aprendizado, o momento da evolução em que nós nos encontramos, para que pouco a pouco e progressivamente a gente possa colocar em prática esses belíssimos ensinamentos, né, que Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos e que continuam atualizados. Que a gente entenda a necessidade, então, de colocarmos em prática e, desse modo, utilizar de forma muito sábia os talentos que todos nós já trazemos. Somos espíritos reencarnacionistas e cada um de nós temos já virtudes que estão dentro da nossa estrutura íntima. Que a gente aproveite essa nossa passagem na Terra para colocar em prática esses talentos construídos historicamente através das nossas atitudes no bem. Que nós coloquemos esses instrumentos em prática que nos ajudarão na nossa elevação moral e, ao mesmo tempo, trabalhando as nossas dificuldades morais e as nossas deficiências que também trazemos na nossa estrutura íntima. Fazendo o quê? Transformar as nossas dificuldades em virtudes. É o processo da sublimação que o Cristo nos ensinou. Seria, na realidade, né, pouco a pouco, extirpar o joio do trigo que existe dentro de nós. Eles estão em nós em forma de tendências. Na medida que a gente pratica o bem, nós estamos, então, separando o joio do trigo e aproveitando o trigo através do fortalecimento de boas virtudes nas nossas vidas encarnatórias. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo a todos ótimos aprendizados a partir da doutrina do Cristo, que é a terceira revelação. Muito amor e muita paz para todos. Fiquem em paz.